Eu levei um golpe de R$ 1.500. Não sei se provavelmente alguém, outras pessoas também já sofreram um golpe assim ou parecido. E quem já sofreu um golpe, perder um valor, seja baixo, seja alto, médio, sabe o quanto é triste e o quanto é desprazeroso saber que existe pessoas no mundo que parece que veio para o intuito dela aqui no mundo tirar proveito de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, né? Para que vocês entendam o que aconteceu e para que ninguém venha a sofrer um golpe, quem vê esse vídeo não venha a sofrer um golpe como eu sofri, eu vou contar o que aconteceu, um golpe no Pix. E eu vou falar como que foi a situação para que vocês venham a entender e caso passe por alguma situação parecida, vocês já fiquem espertos e não caiam no golpe, tá? Tomem bastante cuidado, né? Utilizem de lição. Eu vou usar isso como uma lição. Eu estou bem triste por ter perdido. Afinal, R$ 1.500 para mim é bastante. E vai me causar uma falta. Mas eu tenho certeza que com a fé em Deus eu vou recuperar esse valor. Pois Ele vai me dar bastante saúde e eu vou continuar trabalhando para conquistá-lo novamente. Mas eu vou contar para vocês agora o que aconteceu. Eu vi um anúncio no Marketplace, esses do Facebook, sabe? Com anúncios onde as pessoas vendem coisas, estão se desfazendo de coisas e tal. E eu estava procurando uma moto. Eu trabalho um pouco distante de onde eu moro e vou de carro e eu tenho muito gasto com combustível. E para economizar, utilizar esse valor que sobra de uma melhor forma, de um melhor jeito, eu comecei a procurar uma moto. E hoje eu fui levar minha mãe para poder fazer uma cirurgia no olho, que ela tá com catarata. E comecei a ver o anúncio. E eu vi um anúncio de uma moto que me interessou. Conversei com o rapaz, ele me ligou, me mandou mensagem se mostrando hiper gente boa, né? Uma conversa bacana, de pessoa tranquila, de pessoa honesta. E esse rapaz estava pedindo R$ 5.500 nessa moto. Eu não tinha esse valor. Eu ofereci para ele uma bicicleta que eu tenho, né, uma bicicleta bacana, e mais R$ 4.000. Ele pediu 4.500 e tal, falei que não tinha e tal, que não adiantava tentar fechar negócio com esse valor porque eu não teria. E ele resolveu que fecharia na bicicleta e mais R$ 4.000. Aí tudo bem, eu falei, olha, estou com minha mãe aqui no, no hospital, um pronto atendimento móvel, onde eu levei ela, faz cirurgia de catarata, né, pelo SUS. E assim que ela terminar a cirurgia, ela sai hoje mesmo, é uma cirurgia rápida, eu vou deixar ela em casa, vou dar comida para o meu filho, que ele não comeu ainda, não almoçou, né? Meu filho foi comigo, inclusive faltou até a aula hoje, porque não deu tempo. E aí eu te mando mensagem e a gente combina. E aí tudo certo. Assim foi feito. Cheguei em casa, ele me mandou mensagem, eu mandei mensagem para ele. E como foi o trâmite da negociação? Ele disse o seguinte para mim. Ele falou: olha, eu vou ter que dar uma saída e não vou poder te atender, mas meu primo vai estar lá. E eu já deixei conversado com ele. Ele vai fazer a negociação com você
né? E a gente fecha negócio, né? Falei, tudo bem. Ele me passou o endereço, eu fui meio desconfiado, né? Porque a gente já fica meio com receio de repente ser algum golpe, né? Como era e eu não sabia. Só que na minha cabeça eu tava com receio de ser um golpe, como eu chegar no local e de repente alguém vir e assaltar, né? E tal, fazer a transferência do Pix. E não foi dessa forma que aconteceu, né? Ele me mandou a foto, me mandou um vídeo da moto funcionando, mostrando os detalhes, tudo. E esse sujeito passou o nome de Luiz, né? Passou o jeito de Luiz, o nome de Luiz. E disse que o primo dele queria me atender, um sujeito chamado Fábio. Eu cheguei até o local, chamei um amigo meu para ir comigo, para passar mais segurança, né? Fui com meu filho. Outra coisa que eu me serviu de lição, nunca mais quem tiver filho, não faça isso, sabe? Não leva o filho, ainda mais se for pequeno, não leva filho para poder fazer essas negociações e tal, sabe? Mas voltando ao acontecimento, eu conversei com um amigo meu e falei, ó, a gente passa, né? A gente foi de carro, a gente passa na frente, vê se realmente existe a casa, se existe o número, a gente vai na rua, volta e ver se a moto de repente está lá na rua, está na garagem e se realmente existe, né, o endereço. E assim a gente fez. Passamos com o carro pela rua, fomos até o final. E nisso que a gente estava indo até o final da rua, a gente viu essa moto que ele anunciou, que ele gravou, estacionada na frente da casa. Uma rua tranquila, uma rua sossegada, tinha pessoas na rua lá, pessoas conversando, moradores e tudo. Então a gente não desconfiou, né, de nada. Inclusive onde essa moto estava parada era numa casa onde tinha um comérciozinho embaixo. Então descemos do carro um pouquinho mais para frente, fomos até o comércio e, né, chamei. Nisso saiu uma moça, a moça chamou, eu falei, eu vim falar com o Fábio. E aí ela foi pra dentro, chamou o rapaz saiu. Eu falei, você que é o Fábio, o primo do Luiz? Ele falou, eu sou o Fábio. Pegou na minha mão, cumprimentou e tal. Ele, você veio ver a moto? Eu falei, vim ver a moto. Eu falei, poxa, então ele já tá sabendo já da conversa, tudo. Então eu fui ficando mais tranquilo com isso. Isso foi me acalmando. Eu fui ficando mais tranquilo, mais em paz, né? Falei, é tudo certo, né? Não tem nenhum perigo, nenhum risco com isso não, né? A moto tá aqui, o endereço tá aqui, o rapaz tá aí com o nome que ele falou, né? Já sabe que eu vim ver a moto e tal. E beleza. E aí eu fui ver essa moto. Ele pegou, mostrou a moto pra mim e tal, isso e aquilo. E eu falei, e ele me falou, você quer dar uma volta e tal, né? Pode dar uma volta, ver como que tá a moto. Subi na moto, dei uma volta ali na rua, no quarteirão, voltei, parei a moto e tal. E nisso que eu parei a moto conversando com esse Fábio, que tava, né, para poder tratar comigo no lugar do primo dele, esse que se dizia primo dele me ligou. Ele me ligou, fez uma ligação mesmo pelo telefone, né, pelo WhatsApp, e falou, você já tá aí? Eu falei, já tô sim e tal, já dei até uma volta na moto e tal, cheguei meio, né, cismado com esse negócio de golpe, das pessoas marcar e querer assaltar, né, mas já até dei uma volta na moto. Aí ele pegou e falou pra mim, ele falou, então beleza, se já tá tudo certo, faz o seguinte, eu só vou exigir de você que você vá no cartório hoje com o meu primo e assine o documento lá, já faça a transferência para o seu nome, para não ter problema com multa e tal, isso e aquilo. E coisas que ele já tinha falado já na ligação, né? Ele já tinha falado todas essas coisas na ligação. Sobre estar preocupado com multa e tudo. Eu falei, não, se eu tomar multa eu assumo, sem problema algum. Aí ele pegou e falou, então tá certo, então faz o seguinte, já que tá tudo certo, vocês vão no cartório aí, né? Eu falei, tem um cartório aqui perto
que eu até tenho firma reconhecida, a gente já pode ir lá. Ele falou, então vem com ele, se não tiver problema. Eu falei, ô Fábio, o Luiz está perguntando se tem algum problema você ir nesse cartório e tal. Ele falou, não, para mim tá tudo bem. Aí tá certo. Eu peguei e falando com o Luiz, esse Luiz fala pra mim, você já fez o Pix? Eu falei, não, ainda não, tô esperando pra gente ir no cartório, ele imprimir o DUT, né, que é o documento de porte obrigatório, que a gente anda quando tá com o veículo, pra gente poder ir lá no cartório. Ele falou, então tá certo, ele já tá imprimindo aí o documento e tal, né, porque esse Fábio falou que estava sem esse documento lá no momento, né? Que agora não tem mais aquele documento verdinho, agora é um papel, uma sulfite impressa. E ele falou que não tinha, só tinha lá digital, no celular. Então que ele ia imprimir para a gente ir até o cartório. Nisso, esse Luiz, que foi o que eu estava tratando com ele antes, falou, então faz o seguinte, faz o Pix, que aí eu já dou a confirmação aqui para ele, já passo para ele, né, o comprovante que você já me fez o Pix, e aí eu autorizo já ele ir com você pro cartório, né? Porque não tem como ir pro cartório fazer a transferência sem eu receber, né? Aí eu falei, tudo bem, eu falei, eu prefiro ir lá no cartório e fazer. Ele falou, mas aí como que eu vou autorizar ele? Eu falei, então tá, então eu vou fazer uma parte e a gente vai pro cartório. Ele falou, tudo bem. Eu falei, acho que ele tá com receio, de repente, de ir no meio do caminho, acontecer alguma coisa, ou sei lá, ele tá meio cismado comigo também, pode ser, né? Do jeito que eu fiquei cismado com ele. Então tá bom, eu peguei e falei, me passa a chave Pix que eu faço o Pix pra você. Aí ele pegou e me passou a chave aleatória. Eu falei, você não tem uma chave fixa, né, com CPF, com número de celular? Aí ele falou, não, eu uso essas aleatórias porque como é de empresa e tal, né, eu mexo com empresa, então eu costumo usar essa aleatória, tá no nome do meu filho e tal, mas eu vou ver aqui com meu filho se ele me passa outra chave. Aí nisso desligou e tal, passou um tempo, ele ligou novamente, falou que não estava conseguindo falar com o filho dele, que provavelmente o filho dele estava na escola, num cursinho, alguma coisa assim. E que eu podia fazer nessa aleatória mesmo, que não tinha problema, né? Tem o comprovante e tudo. Tudo bem, né? E o rapaz, esse Fábio lá do lado, ouvindo tudo e tal, junto com esse meu colega, conversando, mostrando a moto e tal, e ouvindo toda essa situação. Aí eu peguei e fiz R$ 1.500. Quando eu fiz os R$ 1.500, eu peguei e falei, Brian, né? Tal, tá confirmado aqui então, né? Aí ele, isso mesmo. Aí, depois que eu confirmei, esse Fábio do lado, eu confirmei, ele virou e falou, mas você é o que desse Luiz? Aí eu olhei pra ele, fiquei olhando, tentando raciocinar o que ele tava querendo dizer, né? O que eu era desse Luiz. Porque esse Luiz falou que esse Fábio era primo dele. Então eu achei estranho. Aí eu, como assim? Ele falou, você é o que desse Luiz? Eu tô vendo aí você conversar com ele, você é o que dele? Eu falei, eu não sou nada. Você que é primo dele. Aí ele, não, eu não sou nada dele. Eu, como assim você não é nada dele? Eu cheguei aqui perguntando, você é o Fábio, primo do Luiz e tal, você se apresentou, falou, eu sou o Fábio, pegou na minha mão tudo e tal, e agora você fala que não é? Como assim? Ele, não, então isso é golpe, não transfere nada não, que não sei o quê. Eu falei, mas como assim? Eu já transferi aqui o sinal pra gente ir pro cartório. Ele, não, negativo, eu não conheço ele, nunca vi ele na vida. Ele falou que ia mandar um rapaz aqui pra poder ver a moto, que eu tô vendendo a moto é minha, eu tô vendendo a moto, e ele disse que ia mandar um rapaz aqui, que ele tá comprando a moto, e ele ia mandar o rapaz pra poder comprar a moto pra ele. Eu falei, não, negativo, a história não é essa. A história é que ele disse que estava vendendo a moto, eu mandei mensagem para ele, tudo tá aqui, tudo no celular, entendeu? E ele falou que a moto era 5.500, aceitar a bicicleta e tal. Ele, não, como assim? Eu tô vendendo essa moto por 8.000. Eu falei, não, mas você falou que era primo dele? Ele falou, não, eu não disse que era primo dele não. Eu falei, você não falou que era primo dele, mas você confirmou.
porque eu perguntei se você era o Fábio, primo do Luiz, né? Você saiu lá de dentro e falou, eu sou o Fábio, pegou na minha mão e tal, cumprimentou, saiu mostrando a moto, pediu para dar uma volta, você viu eu conversando tudo com ele aqui, né? E agora que eu faço a confirmação, você fala que não é? Aí ele, não é e tal, que não sei o que, eu nem conheço ele, nunca vi na vida. Eu falei, putz, eu falei, e agora? Ele falou, isso é um golpe, se ele te deu um golpe. Eu falei, não, mas como assim, cara? Sabe, não é possível, você conhece ele, você falou que era primo dele e tal, que não sei o que. Não sou não e tal, tá aqui ó, as conversas, ele falando que ia mandar uma pessoa pra comprar a moto de mim e tal. Aí me mostrou as conversas, tudo, eu falei, não, eu vou chamar a viatura agora aqui. Vou ligar pra polícia, vou chamar a viatura. Aí liguei no 190, aí a policial lá no Copom falou que eu não podia fazer nada, que eu teria que ir até a delegacia e tal, para poder fazer o boletim de ocorrência, né? Tentei de toda forma entrar em contato lá na hora para tentar bloquear a transferência, travar a transferência, fazer alguma coisa pelo PicPay e não nada, né? Sem sucesso, não consegui. Aí fui pra delegacia, eu peguei e falei pra ele, falei, olha cara, sabe, pra mim, na minha cabeça, você tá junto com esse cara, porque você tava concordando com tudo, e agora você vem falar que não, ele, não, eu não tô, você acha que é isso, eu tô aqui na minha casa, aqui é minha casa, meu lugar, que eu trabalho também, a moto é minha, eu vou fazer uma coisa dessa? Eu falei, olha, pra mim você sabia e no meu pensamento você tá junto com ele nisso, sabe? Ele falou, não, eu vou até a delegacia com você e tal, se for o caso. Aí meu colega que estava junto comigo pegou e falou, então, beleza, vamos lá na delegacia pra ver, né? Aí a gente foi pra delegacia, chegou lá, o escrivão, não sei se se de má vontade, se realmente estava. Sei que eu vi a sala da delegacia lá vazia e ele falou que tinha umas viaturas lá no pátio, ele falou que tinha muito flagrante lá e que ia demorar muito. Isso era umas 3 horas da tarde. Ele falou que ia demorar muito, pelo menos umas 8 horas. Meu filho não tinha nem almoçado. Eu falei, e agora? Ele falou, você pode fazer um boletim online e aí a gente vai seguir, né? Para poder ver o que aconteceu, fazer as investigações e tal. Eu falei, mas e aí, meu dinheiro, né? Como que eu faço? Eu perco esse valor, sabe? Eu suei para poder juntar esse valor, para poder comprar a moto, para adiantar meu lado, de eu ir trabalhar. Ele falou, sobre isso a gente não pode fazer nada, isso aí é com o banco, né? O que a gente pode fazer é averiguar os fatos na investigação e ver o que aconteceu. Isso aí não é incomum, já aconteceu outros casos de pessoas vindo aqui relatar esse tipo de golpe, de situação, e realmente a pessoa fica desconfiada da outra e tal, e aí não dá para saber sem uma investigação se a pessoa tem culpa, se não tem, se tá junto, se não tá. Então você tem que fazer o BO e o caminho é esse, né? Então eu tô aqui relatando para que se alguma pessoa de repente tiver querendo comprar alguma coisa, negociando alguma coisa pelo Marketplace, pela OLX, seja por onde for, gente, se cuidem, tomem muito cuidado, sabe? Se possível, não combina ir na casa de ninguém, porque você viu, eu fui na casa dele, a moto tava lá, cheguei a andar na moto, dei uma volta na moto, o número era lá, a moto era a moto mesmo do anúncio, e ainda assim teve o golpe, sabe? Eu realmente devia ter feito a transferência só lá no cartório, porém eu fiquei pensando depois, acho que até mesmo lá no cartório, se tivesse feito a transferência naquele momento lá, ia acontecer a mesma situação. Eu acho que o outro ia falar que não, que a moto era dele, que o valor era X, que o outro não tem nada a ver, sabe? E infelizmente eu fiz essa transferência aí pelo PicPay na conta desse tal Luiz. Sei nem se o nome dele é Luiz mesmo.
né? Eu printei todas as conversas, printei todos o que a gente conversou, tanto com um como com a pessoa que anunciou, que disse que estava anunciando para um amigo. Depois eu fui entrar em contato com essa pessoa do anúncio que estava lá anunciado no Marketplace. Ela falou que não, que só estava fazendo um favor e tal. Eu falei, você está fazendo um favor, você conhece, né? Ele disse que não e aí, puf, me bloqueou. Só que aí eu já tinha tirado o print da foto dele, das conversas, tudo. Desse tal Luiz também, tirei foto, tirei o print da foto dele, das conversas. E agora eu vou tentar ir na outra delegacia, que é aqui próximo da minha casa, agora à noite, que eu acredito que já mudou o plantão, e tentar ver em outra delegacia se o escrivão faz, né, esse boletim de ocorrência, porque eu acho muito mais fácil, melhor relatar para ele, mostrar os prints e tal. De repente até alguma outra pessoa já aconteceu com ela também, já foi lá, já mostrou as fotos desses sujeitos. E eu acho que é mais recomendado do que fazer online. Mas se não tiver jeito, eu vou voltar para casa e fazer online e vamos ver o que vai dar, né? Já fiz a reclamação, já liguei no PicPay, conversei com o atendente que me atendeu muito bem, muito gentil, inclusive, né? Se compadeceu da situação, mas infelizmente ele é um funcionário, assim como eu, como você, e não pôde fazer nada. E é muito triste, sabe, isso daí. Minha mãe tinha que comprar hoje um colírio, eu não comprei porque ia faltar para comprar essa moto aí. Eu falei, com o valor que eu vou receber já nessa semana, em vez de eu pôr gasolina, eu vou de moto e já compro toda a medicação que ela necessita, né? Não só o colírio, como os outros. Mas infelizmente é assim, né? Tem pessoas que não têm empatia e não estão nem aí pro que a pessoa honesta, trabalhadora luta para conseguir, né? Às vezes as pessoas olham e quer tirar proveito e não sabe o quanto a outra lutou para poder conquistar ou conseguir alguma coisa, né? E a moto não era nem para minha diversão, porque eu saio de casa pro trabalho, do trabalho para casa. Seria para isso, para economizar tempo, para eu chegar e ter mais tempo com meu filho, né? Que eu pego muito trânsito. Então, mas infelizmente é isso, gente. Então eu queria passar, né, essa informação, esse golpe que estão fazendo com as pessoas, utilizando de produtos verdadeiros, de endereços verdadeiros, de pessoas verdadeiras, mas com atitudes falsas, com atitudes mentirosas, né? Infelizmente acontece isso, né? Um, um ser humano igual a nós, que nasceu, vive no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, porque o bairro era até próximo, e fazer uma situação dessa, né? Não pensar só em si. Mas é isso, eu creio que se eu não conseguir recuperar esse dinheiro com o banco, que Deus vai prover e eu vou conseguir trabalhando, eu vou recuperar, né? Afinal, mais tem Deus para dar do que o diabo para levar, né? E essas pessoas acham que isso vai ficar impune e não vai não. E não vai ser pela minha mão porque eu não tenho poder para isso. Mas eu creio em um Deus que tem o poder e todos os poderes, na verdade, né? Tem todo o poder. E eu coloco na mão de Deus. Eu vou fazer minha parte aqui, que a gente tem que fazer, né? Ir na delegacia, tudo. Mas eu coloco essas pessoas na mão de Deus. E um dia elas vão se haver com Deus. Um dia elas vão ter que explicar para Deus, ou sei lá. Eu acredito que aqui a gente faz, aqui a gente paga. E uma hora que elas estiver passando por alguma situação, elas vão lembrar disso que elas fizeram comigo e com outras pessoas também, né? Então é isso, eu vou na delegacia agora e qualquer coisa eu faço um vídeo para falar, explicar, né, o andamento, se deu tudo certo,
se eu conseguir recuperar esse valor pelo banco ou não, como que foi o boletim de ocorrência lá, se eu consegui fazer na delegacia ou não. Espero que também os funcionários públicos lá da Polícia Civil estejam com bom ânimo também e façam esse boletim lá na delegacia, né? E é isso aí. E tomem cuidado, gente. Muito cuidado com essas negociações aí, né? Muito cuidado, tá bom? Afinal, era tudo verdadeiro. O produto, o endereço e a pessoa. Mas a situação não era tão verdadeira assim. E aí eu caí nesse golpe aí e perdi R$ 1.500. Tem gente que deve ter perdido até muito mais, né? Vai saber quantas vezes eles fizeram isso. Porque esse rapaz que me atendeu lá falou que já tinha ido mais de 20 pessoas lá. Ele disse, eu nem acreditei que você ia vir mesmo, que você tá, né, tá aqui, porque já umas 20 pessoas falou que ia vir e não vieram e tal. Será que não foram mesmo? Será que também não foram enganadas, né? Será que ele não fazia parte junto com esse outro Luiz? Não sei, não posso afirmar, não tenho como eu saber, né? Infelizmente não tenho como acusá-lo, não tenho prova dele, né? A prova que eu tenho são as conversas, as fotos e vamos ver o que acontece, tá bom? E que Deus proteja todos nós aí de cair no golpe dessas más pessoas, pessoas de má índole, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Eu acredito que os pais dos filhos, se tiverem, e Deus não tá nem um pouco orgulhoso de pessoas com essa índole, né? É isso aí.